Capítulo 1. Anos depois, com a idade avançada e bem distante daquele tempo passado, seria difícil para Polly explicar que era daquele jeito que viviam naquela época, que em alguns dias era possível fazer a travessia para o continente de carro, mas que em outros precisavam ir de barco. Volta e meia passavam muito tempo ilhados, e ninguém sabia quando ou como conseguiriam resolver a situação. As tábuas de marés previam apenas o nível da água, e não as condições climáticas. E não era horrível? Perguntaria Judith. Saber que você tinha ficado ilhada? E Polly se lembraria do reflexo do sol na água durante a maré alta. A luz ia mudando, o mar ficava cor-de-rosa, lilás, violeta sob a luz azul do crepúsculo que incendia do oeste e dava para saber que mais um dia iria passar sem que se pudesse ir a lugar algum. Na verdade, não, responderia ela. Era adorável. Era só se acomodar e relaxar. Eram apenas você e os demais moradores de Mount. Nós nos certificávamos de que tudo estava protegido das cheias e se ainda tivéssemos luz, era ótimo. Se não, ora, dava para lidar com isso também. Era possível ver o brilho das velas em todas as janelinhas. Era aconchegante. Parece coisa de 100 anos atrás. Polly sorriu. Pois é, mas não faz tanto tempo assim, sabia? Parece que foi ontem. Quando você planta seu coração em um cantinho, esse lugar sempre te acompanha. Mas é claro que esse sentimento surgiu muito tempo depois. A princípio, foi mesmo horrível. 2014. Polly folheou a papelada que haviam lhe entregado em uma pasta cintilante com a foto de um farol na capa. Era uma foto bonita, reparou. Ela estava se esforçando muito para focar no lado bom. E os dois homens na sala até que eram simpáticos. Mais simpáticos do que precisavam ser. Tão simpáticos que a deixavam desconfortável. Ela se sentia triste, mais do que nervosa ou aflita. Estavam todos sentados nos fundos de um pequeno escritório de 2 salas, imitando uma estação de trem. O espaço era motivo de muito orgulho para ela e Chris. Era compacto e charmoso. Tinha até uma lareira antiga que não funcionava, onde costumava ficar a sala de espera. Naquele momento, as 2 repartições estavam uma bagunça. Pastas fora do lugar, computadores no chão, papéis espalhados por toda a parte. Os simpáticos administradores judiciais estavam revirando tudo, com muita calma. Chris estava sentado em um canto de cara fechada, feito um garotinho de 5 anos sem um brinquedo favorito. Polly estava atribulada, tentando ser útil, e volta e meia ele lhe lançava um olhar sarcástico, que ela sabia que queria dizer: por que está colaborando com essas pessoas que querem nos destruir? E ainda que entendesse o ponto de vista de Chris, não conseguia se conter. Mais tarde, Polly se deu conta de que o banco recrutava pessoas assim de propósito, para encorajar uma postura cooperativa, evitar confrontos, acabar com brigas. E ficou triste tanto por ela e Chris, quanto pelos homens simpáticos, cujo trabalho era testemunhar a miséria alheia. Não era culpa deles. Chris achava que era, claro. Então, começou o mais velho, que usava turbante e tinha óculos pequenos pendurados na ponta do nariz. Segundo o protocolo, a declaração de falência vem antes do circuito judicial. O processo pode ser conduzido por um dos diretores apenas. Polly estremeceu ao som da palavra falência. Soava tão definitiva, tão séria. Algo que aconteceria com artistas e celebridades pop bobocas. Não com trabalhadores sérios como eles. Chris deu uma risadinha sarcástica. Pode cuidar disso, falou para Polly. Você que gosta de uma movimentação. O homem olhou para Chris com compaixão. Entendemos que é muito difícil. Entendem, é? Perguntou Chris. Vocês, por acaso, já faliram? Polly voltou a contemplar o lindo farol da foto, porém não teve mais o mesmo efeito. Tentou pensar em outra coisa. Pegou-se admirando os belos desenhos do portfólio de Chris que os dois haviam pendurado na parede quando, bastante otimistas, montaram um escritório de design 7 anos antes. Tinham começado bem, com alguns clientes do emprego anterior de Chris. Polly gerenciava tudo de forma incansável, conseguindo novos clientes,
fazendo networking, fechando contratos com diversas empresas em Plymouth, cidade onde moravam, e até em Exeter e Truro. Compraram um apartamento em um prédio novo perto da orla, bem minimalista e moderno, e frequentavam os bares e restaurantes certos para serem vistos e fazerem negócios. Deu certo, por um tempo. Eles se sentiam como estrelas em ascensão. Adoravam dizer que administravam a própria empresa. Então veio a crise bancária de 2008 e novos sistemas tecnológicos passaram a facilitar cada vez mais a manipulação de imagens à arte autoral. Com os cortes das empresas em terceirizações, propaganda e freelancers sobrecarregando cada vez mais as equipes internas, o design gráfico, conforme Chris assinalava, estava indo ladeira abaixo. Já era. Profissionais da área eram cada vez menos requisitados. Polly trabalhou de forma incessante. Nunca deixou de fazer propaganda, oferecer pacotes e descontos. Fez de tudo para continuar angariando clientes para o talentoso sócio. Chris, no entanto, tinha desistido. Culpava o mundo por fazer pouco caso de sua arte incrível e de suas fontes tipográficas feitas à mão. Andava cada vez mais rabugento e taciturno, comportamento que Polly tentava combater com otimismo. Mas estava sendo muito difícil se manter positiva. Embora Polly nunca fosse admitir, nem para si própria, o fato de aquele dia ter enfim chegado, depois de tanto insistir para Chris fechar o negócio e procurar um emprego, e ainda por cima ser acusada de conspirar contra ele e trair sua confiança, trazia certo alívio. Sim, era um momento desagradável, péssimo, constrangedor. Ainda que várias pessoas com quem costumavam frequentar os bares da moda no centro de Plymouth estivessem passando pelo mesmo, ou conhecessem alguém em situação semelhante. A mãe de Polly não entendia nada. Via tudo como uma espécie de condenação. Precisariam vender a casa, recomeçar do zero. Mas a presença do Sr. Gardner e do Sr. Bassi, os simpáticos administradores judiciais, pelo menos pareciam indicar que alguma atitude fora tomada. Os últimos 2 anos tinham sido infelizes e devastadores, tanto na vida íntima quanto na profissional. O relacionamento deles estava em suspenso. A bem da verdade, pareciam mais 2 pessoas que dividiam um apartamento a contragosto. Polly se sentia exaurida. Ela olhou para Chris. Havia 2 novas marcas de expressão no rosto dele. Fazia tempo que não olhava para ele de verdade. Nos últimos tempos, quando Chris chegava em casa depois do trabalho, Polly sempre saía primeiro e ele permanecia lá, revisando os poucos trabalhos 1, 2, 3 vezes, como se o perfeccionismo pudesse alterar o inevitável. Ela sentia que o simples fato de levantar o rosto e olhar para ele carregava um tom acusatório, então mantinha a cabeça baixa. O mais estranho é que se fosse apenas a vida pessoal deles ruindo, todos ao redor estariam cheios de compaixão, apoio, conselhos e garantias. Mas como se tratava de um negócio em derrocada, ninguém dizia nada. Todos mantinham distância. Não ousavam se intrometer. Nem mesmo a intrépida Querença, a melhor amiga de Polly. Talvez agissem assim porque o medo da penúria, de perder a vida pela qual tanto batalhavam, era profundo demais, forte demais, e temiam que a situação fosse contagiosa. Ou porque não reparavam muito nisso. Talvez o casal tivesse sido bem-sucedido em manter a fachada todo esse tempo, com sorrisos, jantares pagos com cartão de crédito, prendendo a respiração até a transação ser aprovada, presentes artesanais. Por sorte, Polly era ótima na cozinha e fazia pães deliciosos, recusando-se a vender o Mazda preto extravagante, embora agora precisassem fazer isso, claro. Polly não se importava com o carro, mas se importava com o Chris. Ou pelo menos tinha se importado um dia. Já fazia cerca de 1 ano que não o reconhecia mais. O homem gentil e engraçado que ficava tímido e sem graça nos primeiros encontros e que tinha amadurecido a ponto de abrir a própria empresa de consultoria em design. Polly o apoiou do começo ao fim. Provou que era um time, largou tudo para trabalhar com ele, investiu as economias no negócio, embora não houvesse muita coisa depois da hipoteca, batalhou por inúmeras entregas personalizadas, encantou alguns clientes, correu atrás de outros e se esgotou de todas as formas possíveis.
Isso só piorou as coisas, como é de se imaginar.